Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com o ponto espiga. Eu utilizei o fio náutico para fazer esse modelo, mas você pode também usar o fio de malha. Então vem que eu te ensino! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê. Então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, eu utilizei fio náutico de 3 milímetros, agulhas de crochê de tamanho 4 e 4,5. E como adereços, eu vou colocar nela uma alça de couro com mosquetões regulador de altura, argolas para encaixar esse mosquetão na bolsa e um botão imantado. Então, eu já estou aqui com a base da bolsa oval. Eu tenho um vídeo no canal onde eu explico, ensino todos os detalhes para você fazer essa base bem perfeitinha com pontos baixos centrados, desse formato oval. E hoje eu quero um tamanho de bolsa de pequeno para médio. Então, essas carreiras aqui já foram o suficiente para mim, que são 3 carreiras, 3 voltas que eu dei aqui nessa base oval. E por curiosidade, se você já sabe fazer e quer saber só quantas correntinhas que eu fiz inicialmente, eu fiz 15 correntinhas, tá? Daí uma serve aqui para um canto, outra serve para o outro, e essas aqui ficam na reta, que são 12 pontos baixos centrados que a gente só faz um em cima do outro. Mas lá eu explico tudo certinho para você conseguir fazer essa base bem linda oval. Então, aqui eu terminei a base e vou fazer esse fechamento aqui, já para iniciar a subida da bolsa. Eu venho aqui nesse ponto, pegando essas 2 alças que tem em cima do primeiro ponto aqui da carreira, da última carreira, levo lá para trás essa laçada, coloco aqui meu dedo para não perder essa laçada, e aqui, ó, nesses fios que ficam para frente, são 2 fios. Eu vou inserir a agulha no meio deles, entre esses 2 fios. E vou buscar essa laçada com a agulha. Regulo esse fio e trago aqui pra frente. Faço uma corrente. Essa corrente vai valer como um ponto baixo, tá? E agora, para fazer os próximos pontos baixos que eu vou fazer aqui, nessa primeira carreira de subida, eu vou sempre pegar. Aqui estão os pontos de base, né? Então, eu vou pegar sempre essa parte de trás do ponto, esse fiozinho que tem atrás, e virando aqui essa base, tem o fiozinho de trás do ponto aqui, ó. Então, eu vou pegar esses 2 fiozinhos. De novo, ó. Aqui tá o ponto de base, eu vou inserir no meio, ó, entre esses 2 fiozinhos que tem em cima do ponto, insiro minha agulha. Na hora que eu viro aqui, tem esse fiozinho aqui atrás também, ó. Então, eu pego ele. Então, eu volto aqui na minha laçada e vou começar a fazer os pontos para subir minha bolsa. Aqui é o primeiro ponto, ó. Então, eu busco ele aqui, só a partir de trás do ponto, e mais essa laçada que fica aqui atrás. E faço o ponto baixo. Venho no próximo, ó, insiro no meio aqui, e mais esse de trás. E faço o ponto baixo. Insiro no meio, e mais esse fiozinho que fica atrás. E faço o ponto baixo. Dessa forma, eu pegando só o fio de trás aqui do ponto de base, o fiozinho que fica na frente já dá o acabamento aqui da base, né, da diferença da base para a subida da bolsa. E assim eu vou dar toda a volta sem fazer aumento nenhum. É um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando esses 2 fiozinhos aqui. E assim eu terminei, ó. Toda a carreira sem aumento nenhum. Apenas fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E repare como aqui, ó, essa linha, ó, ficou dando acabamento aqui para diferenciar, né? A base da subida da bolsa.
Antes de começar aqui a próxima carreira fazendo o ponto padrão dessa bolsa, eu preciso que você entenda o que compõe um ponto baixo. Um ponto baixo, ele compõe, você olhando de frente, esses dois fiozinhos aqui, né, que formam um V, esses dois fios aqui, isso você olhando de frente. E você olhando de cima, também são dois fios, esses dois fios. Então, esses dois fios aqui e esses dois fios aqui, você olhando de frente, isso tudo compõe um ponto baixo. Agora, a gente já pode começar a fazer ali o ponto que a gente escolheu para essa bolsa. Antes de terminar aqui, essa primeira carreira de altura para minha bolsa, que é uma carreira de pontos baixos, eu quero explicar para vocês que na próxima carreira, a segunda de subida aqui para essa bolsa, eu já vou começar a fazer o ponto espiga. Nesse ponto espiga, eu preciso que na base, na carreira de base, tenha um total de pontos pares. E nesse caso aqui, eu tô com um total de pontos ímpares. Então, em algum lugar dessa primeira carreira, eu vou ter que pôr um ponto a mais. Não vai fazer diferença nenhuma isso, tá? Então, eu venho aqui, ó, deixei para fazer aqui junto com vocês. Venho aqui, e nesse ponto aqui, pode ser em qualquer um, tá? Vou fazer da mesma forma, um ponto baixo, e no mesmo lugar eu vou pôr mais um, que assim vai dar para fazer a próxima carreira de ponto espiga bem tranquilamente. Então, eu vim aqui e terminei essa carreira de pontos baixos. Vou aumentar essa laçada, trago aqui essa minha agulha aqui nos primeiro ponto aqui nessas duas alças que tem e levo essa laçada para trás. Assim, levando esse fio lá para trás, a gente já tá iniciando o fechamento dessa carreira e o início da próxima, de ponto espiga. Eu vou inserir minha agulha aqui, pegando essas duas alças, ó, que é essa mesma laçada que eu levei lá para trás. Insiro minha agulha por baixo desses dois fios e coloco essa laçada aqui que tava no meu dedo na minha agulha. Regulo o fio e trago ele aqui pra frente. Dou altura e faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo, tá? Agora, nesse próximo ponto baixo que eu tenho aqui na base, eu vou começar o ponto espiga. Mas eu vou, para fazer esse ponto espiga, diminuir um pouco o tamanho da agulha. Eu vou usar essa de número 4. Vai ficar mais fácil, tá? Se você diminuir um pouquinho o tamanho da agulha. Porque a gente vai pegar, para fazer esse ponto espiga, essas duas alças que tem aqui na frente do ponto, que eu expliquei para vocês. Então, eu insiro minha agulha, trago esse fio aqui, passando por esses dois fiozinhos, dou altura ao ponto, pego o fio do novelo e passo aqui, fechando assim um ponto espiga. Nesse próximo ponto baixo da carreira de base, eu vou usar essas duas alças que tem aqui na parte superior da carreira, fazendo um ponto baixo simples, ó. Inseri minha agulha aqui nessas duas alças de cima do ponto, trago esse fio aqui pra frente e faço um ponto baixo simples. Nesse próximo ponto, eu vou pegar as duas alças da frente. Trago o fio, dou altura e faço o ponto. Eu vou usar essas duas alças de cima do ponto, fazendo um ponto baixo simples. Nesse próximo ponto, o ponto espiga, que a gente pega as duas alças da frente. Dá altura, fecha o ponto. No próximo ponto, ponto baixo simples, pegando as duas alças de cima do ponto baixo da base. E nesse próximo, pega as duas alças da frente do ponto de base. E assim, a gente vai dar toda a volta. Intercalando, né, o ponto baixo simples. E no próximo ponto,
um ponto espiga. Aqui eu vim fazer os 2 últimos pontos junto, aqui eu fiz um ponto espiga, então, nesse daqui eu faço um ponto baixo, e nesse último aqui, eu faço um ponto espiga. E aqui já tá aquela corrente que equivale ao ponto baixo, o primeiro dessa carreira. Então, eu vou fazer agora o fechamento dessa carreira para começar a próxima. Então, para fazer esse fechamento, deixa mais soltinha aqui essa laçada. Venho aqui, nesse primeiro ponto aqui, na parte superior da carreira, trago essa laçada aqui para trás. Então, abre bem assim, repare bem o que é o que, tá? Aqui tem um ponto baixo, ponto espiga, que é o último ponto dessa carreira, e aqui é um ponto baixo, né? Que é o primeiro dessa carreira. Então, eu venho aqui, nessas duas alças que tem aqui em cima do ponto espiga, olha, e eu insiro minha agulha aqui. Repare, aqui tá esse fio, né? Esses 2 fios que a gente leva lá pra trás, essa laçada. E aqui, onde tá o ponto espiga, nesses 2 fios que tem em cima dele, eu insiro minha agulha de frente pra trás. E coloco essa laçada aqui na minha agulha também. Regulo o fio, puxando o fio que vem do novelo, e trago ele aqui pra frente. E faço uma corrente, essa corrente vai valer como um ponto baixo. E agora, olha só, o ponto baixo vai ficar em cima do ponto espiga. E o ponto espiga vai ficar em cima do ponto baixo. Então, aqui nesse próximo ponto baixo, aqui que tem na base, a gente vai fazer um ponto espiga, pegando essas 2 alças da frente do ponto. Novamente, aqui que escapou, pega as 2 alças, traz o fio, dá altura e faz o ponto espiga. Aqui tem um ponto espiga, então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, simples. Aqui tem um ponto baixo, vou fazer um ponto espiga, pegando essas 2 alças que tem na frente do ponto. Dou altura e fecho o ponto. Aqui um ponto espiga, faço, aqui um ponto baixo, pegando as 2 alças de cima. Aqui tem um ponto baixo, vou pegar as 2 alças da frente. Aqui tem um ponto espiga, vou pegar as 2 alças de cima. E assim a gente vai intercalando. Olha lá como que fica. A gente vai intercalando. Aonde você tinha um ponto baixo, você faz um ponto espiga. E aonde tem um ponto espiga, você faz um ponto baixo. E assim a gente vai intercalando por toda a carreira. Aonde tem um ponto espiga, a gente faz um ponto baixo. E aonde tem um ponto baixo, a gente faz o ponto espiga. Por toda a volta. Tô terminando aqui a carreira. Esses últimos pontinhos vim fazer com vocês aqui. Então, aqui tem um ponto espiga. Nós vamos colocar aqui, pegando essas 2 alças de cima, um ponto baixo. E aqui onde tem um ponto baixo, faremos um ponto espiga. E acabou. Chegou aqui no primeiro ponto dessa carreira. Aumenta a laçada, vem aqui nessas 2 alças da parte de cima aqui do primeiro ponto, leva esse fio, essa laçada que a gente deixou esperando lá pra trás. E segura aqui com o seu indicador. Ó, e o fechamento dessa carreira vai ser igual o da anterior. A gente vê aqui, ó,
Aqui é o último ponto espiga, o último ponto dessa carreira. Ó, aqui é o primeiro ponto, aqui é o último ponto, é um ponto espiga. Eu venho aqui, nesses dois fios aqui que tem em cima do ponto espiga, e insiro minha agulha, da frente para trás. Coloco aqui essa laçada na minha agulha, regulo o fio, puxando o fio que vem do novelo, trago aqui para frente, dou altura, faço uma corrente que será o ponto baixo, que tá aqui em cima do ponto espiga. Esse aqui é um ponto baixo, vou fazer em cima dele, então, um ponto espiga. Da altura, fecha o ponto. Aqui tem um ponto espiga, em cima dele, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui tem um ponto baixo, em cima dele eu vou fazer um ponto espiga, pegando as duas alças da frente. Aqui tem um ponto espiga, farei um ponto baixo, pegando as alças de cima. E agora, a gente vai seguir intercalando dessa mesma forma, fazendo esse mesmo fechamento em todas as carreiras, enquanto você quiser esse ponto espiga. Eu vou continuar aqui, depois eu mostro como ficou até que altura que eu fiz, medindo com a fita métrica. Então, assim, eu continuei fazendo. Nessa altura aqui, vou medir quanto que ficou, até essa parte. Ficou com 14 centímetros. E agora, eu vou fazer algumas carreiras com pontos baixíssimos, para dar um acabamento mais bonito aqui em cima, tá? Então, aqui eu terminei essa última carreira. E eu vou começar agora uma carreira de pontos baixíssimos, mas para fechar a carreira e começar essa carreira de pontos baixíssimos, eu vou fazer assim: aumenta essa laçada, vem aqui, como sempre a gente fez, né, durante essas carreiras de ponto espiga, leva esse fio lá para trás, segura aqui. Agora, eu venho em cima desse ponto, dessa última carreira, e em vez de pôr aqui embaixo dos dois, eu vou colocar no meio, pegando só a alça de trás. Coloco essa laçada na minha agulha, dou uma reguladinha, não precisa puxar muito, tá? Deixa assim meio soltinho. Pega o fio, traz aqui pra frente. Agora, aqui nesse ponto aqui anterior, né, nesse fechamento, ficaram dois fios aqui na frente. Você vai inserir a agulha aqui no meio deles. Pega o fio do novelo, traz aqui passando e já tira aqui dessa laçada onde tá. Novamente, venho no próximo ponto aqui de base, pegando só a alça de trás, traz aqui pra frente e tira. Vem no próximo, pega só a alça de trás, traz aqui pra frente e tira. Só a alça de trás, traz aqui pra frente e tira. Dessa forma, os pontos já vão ficando deitadinhos. E a gente vai fazer isso por toda a volta. Para fazer essas carreiras de acabamento aqui, que são de pontos baixíssimos, né, que nós estamos fazendo, eu tô usando essa agulha aqui, que é a número 4,5, tá? Então, eu tô terminando aqui, ó, falta mais 3 pontinhos. E eu vou fazer mais carreiras de pontos baixíssimos, tá? Isso é opcional, se você quiser parar por aqui, já pode. Só fazer um fechamento aqui. Eu vou fazer mais algumas, talvez 2 ou 3 a mais, tá? Então, como que eu vou fazer se você quiser fazer como eu, a mais um pouquinho de carreiras assim com pontos baixíssimos? Você simplesmente continua, ó, esse aqui é o primeiro, você vem aqui e faz o ponto. Trabalhando daí de uma forma em espiral, tá? Não precisa fazer fechamento de carreira. Você simplesmente vai trabalhando uma carreira em cima da outra sem fechamento.
Então, assim, eu terminei aqui as carreiras de acabamento que eu fiz com pontos baixíssimos. Vou cortar aqui o fio e vou arrematar. Eu tiro aqui, venho aqui no próximo ponto que tem, nas duas alças, trago para trás o fio e depois eu retorno da onde ele saiu aqui. E agora eu escondo ele lá para dentro, arrematando o fiozinho. Depois de arrematar, corta. E daí, agora esquenta aqui para ele dar uma derretida. Tá feito. E olha que lindo que ficou esse ponto. Sou apaixonada por esse ponto espiga. Ele fica muito bonito, muito delicado. E tem uma estruturação muito boa. Não precisa pôr tela para estruturar, porque ele tem uma estruturação muito boa. E agora a gente vai para os acabamentos, né? Os adereços. O que você escolher de pôr como fecho, dá para colocar fecho imantado, talvez 2 para esse tamanho. Dá para você colocar uma alça de corrente, ou uma alça com o próprio fio, ou de couro, o que for de sua preferência. Eu vou colocar aqui os meus adereços e já venho mostrar para vocês. Então, eu escolhi esses adereços, que são uma alça de couro, caramelo, que eu achei que combinou super bem com essa cor, os metais dourados e um botão imantado. Vou medir aqui para vocês saberem com quanto ela ficou. De largura, ela ficou com 23 centímetros e na altura, 15 centímetros. Eu achei que ficou perfeito o tamanho, adorei esse ponto, as combinações de cores e eu espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar sua opinião, seu comentário, para eu saber que você gostou. E até a próxima aula. Beijo!